Eu acho que o principal ponto é as pessoas entenderem, ou muitas vezes as pessoas parece que se fazem de desentendidas a respeito, sobre como que a internet tem um poder absurdo de escala e de capilaridade, né? Você colocar um conteúdo aqui que te custou relativamente pouco para fazer, que não é um espaço publicitário do Jornal Nacional, e o conteúdo ele atingir milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, né? Isso é uma coisa que é muito poderosa no sentido positivo, mas também pode ser muito poderosa no sentido negativo, porque na hora que uma criança se perde, na hora que você precisa fazer, por exemplo, como teve recentemente aí o caso de um motoboy, né, teve um caso em que a mulher bateu com a coleira do cachorro nele e tal, a galera foi lá, fez todo um financiamento coletivo para poder arrumar uma grana pro cara conseguir melhorar a vida dele de alguma maneira e tal. São coisas que não vão solucionar o mundo do dia pra noite, mas que são exemplos maneiros de como que essa veiculação rápida de notícias e de correntes, ela pode ser boa. Mas ela também pode ser para poder difundir fake news, ela pode ser para difundir um discurso perigoso de ódio contra um grupo, né? Um discurso de desinformação, a gente acaba que vai voltar nesse exemplo algumas vezes, sim, da questão da vacina. A gente pode ter coisas gravíssimas mesmo, assim, que acho que não tem ninguém que vá discutir em voz alta isso, defendendo que é de, porra, não pode ter pedofilia na internet. Não pode ter vazamento nazismo de conteúdo. Nazismo. Se você não concorda que você não pode ter discursos supremacistas brancos, né, na rede, você tá no lugar errado. Você pode parar agora aí e assistir outra coisa, porque a gente não tá falando pra você. A gente não precisa desse seguidor. Exatamente. A gente quer muitos seguidores, mas a gente quer qualidade. É aquela frase que se tem 10 nazistas numa mesa, você chega e senta, agora tem 11. Tem 11, exatamente. Então, assim, determinadas coisas, elas são muito pacificadas, né? De que, porra, nazismo, racismo, pedofilia e tal. Homofobia. Mas, assim, por exemplo, você tocou num ponto que já não é tão pacificado quanto os outros que eu falei. Com certeza. Porque você vê, às vezes, dentro de uma bolha, né, de questões, por exemplo, religiosas sendo discutidas e tal, de o que são dogmas da minha religião, dogmas de fé, que são coisas poderosíssimas dentro de um determinado grupo, a pessoa pode acabar fazendo um discurso de ódio, às vezes sem querer fazer um discurso de ódio, mas porque ela crê naquilo como sagrado. E, cara, tem que se estabelecer um limite, né, pro que é liberdade religiosa e pro que é liberdade de agredir uma outra pessoa por conta disso. Uma discussão maneira que eu vi, foi até um pastor bem ponderado falando sobre isso. Ele disse assim, mas se eu pegar um versículo do Levítico 18, sei lá, que tá escrito assim... Velho Testamento. Tá escrito lá que um homem que se deita com outro homem é repugnante. É com essas palavras, na tradução pro português, né? E aí se eu postar isso, um homem que se deita com outro homem é repugnante, palavras bíblicas, isso é homofobia ou não? E a minha liberdade religiosa de escrever e ler a Bíblia, de acreditar naquilo que está escrito. O Coríntios, que é o Novo Testamento, carta de Paulo tem sobre homossexualidade, é visto como algo pecaminoso. E aí, tanto que você vê que a aprovação da criminalização do racismo foi um pouco mais tranquila do que a criminalização da homofobia, que é uma discussão imensa e polêmica, que cai nesse âmbito religioso. O que é a liberdade religiosa, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso também, né? Uhum. Que foi enquadrada, inclusive, a lei da homofobia, que na verdade não é uma lei, né? Uma jurisprudência do Supremo Tribunal, dentro da lei de racismo, né? Foi tido como uma forma de preconceito das que eram descritas na lei de racismo. De intolerância religiosa, a mesma coisa. Uma jurisprudência dos anos 90 de um judeu, né? Que conseguiu enquadrar dentro do crime de racismo a injúria religiosa que ele sofreu. Bom, eu acho que assim... A gente tem determinados conteúdos que claramente não podem, eles têm problemas e ponto final, né? Como, por exemplo, conteúdos de automutilação infantil. A gente teve um caso muito famoso aqui no Brasil, talvez muitos tenham esquecido, de repente quem é mais ali à internet pode ser que nem conheça esse caso, que foi da baleia azul, né? Que era um desafio na internet que ficava circulando e estimulando crianças a se automutilarem. Teve a Momo depois também, aquela bonequinha com a cara meio detida, meio demoníaca, sei lá. Que, na verdade, era uma parada que não tinha nada a ver, né? Era um elemento, assim, cultural de outro grupo, mas que era usado ali como se fosse uma assombração que, se a criança não cumprisse determinada coisa, ia aparecer embaixo do teu pé em casa e tal, ia matar tua mãe, tinha umas coisas absurdas, né? Conseguiam um celular, né? Número da criança e mandavam mensagem
para a criança, dizendo para, ó, você tem que fazer tal coisa e tirar foto. Isso, às vezes, muitas vezes caminhou para a questão de pedofilia também, de compartilhamento de imagens e tal. Cara, de novo, se alguém concorda que isso tem que estar se alguém discorda, aliás, que isso tem que ser retirado da internet, cara, assim, procure ajuda, né? Então, assim, muitas vezes plataformas foram notificadas na época e não retiraram o conteúdo do ar. Por quê? Porque não tem lei específica. Tu chega para a plataforma vai falar, não, eu sou uma plataforma dos Estados Unidos, atendo a lei da Califórnia e só atendo a lei de lá. Mas é engraçado que ela tá ganhando dinheiro com propaganda aqui no Brasil, né? Então, assim, em todo canto do mundo essa discussão existe, não é só no Brasil, né? E ela existe dentro de termos que precisam ser debatidos, que, mais uma vez insistindo, acho que discutir qual é o conteúdo que pode ou que não pode estar online sem amparo legal, como a gente falou, né? Tipo, o crime, que não pode. Crime, a gente tem que deixar claro na lei de alguma maneira que o que é crime no mundo real também é crime no mundo digital, com agravantes de difusão, de escala, né? É muito diferente a gente fazer uma postagem do que eu inventar uma mentira sua e eu imprimir 100 papéis e colar em postes, assim, um poste a cada um perto da sua casa. Cara, se eu postar isso no meu Instagram, você vai ter muito mais difusão do que fazendo algo assim, né?